Isabel, bem-vinda ao podcast E se falássemos sobre a Europa? Estamos aqui para falar sobre a Europa agradeço teres aceite. A Isabel é deputada eleita pelo Partido Socialista e hoje vamos falar sobre a igualdade de género. E eu começo por explicar, agradecer a tua disponibilidade para estares aqui, mas explicar porque é que decidi integrar este tema no meu ciclo, neste ciclo de podcast E se falássemos sobre a Europa. Recentemente, nas negociações do Orçamento Plurianual da União Europeia, nós criámos um mecanismo para acompanhar, porque não basta nós dizermos que a questão da igualdade de género tem que ser uma questão horizontal e tem que atravessar todas as políticas. Nós temos que ter mecanismos para estarmos certos, para podermos acompanhar, para podermos confirmar que, de facto, a igualdade de género está lá. E temos que fazer isso antes, ou seja, quando adotamos uma política, termos a noção do impacto que essa política tem na igualdade de género. E durante essa negociação, a certa altura, é-me dito que, do lado do Conselho, que recusam a expressão igualdade de género. E numa situação de negociação interessante, porque o embaixador da Alemanha, ainda durante a presidência alemã, diz-me: eu até estou de acordo consigo, mas eu não posso aceitar a expressão igualdade de género. Porque a Polónia veta. A Polónia aceita todos os mecanismos que nós estamos aqui a discutir, mas recusa a expressão igualdade de género. Aceita a expressão igualdade entre homens e mulheres, mas recusa a expressão igualdade de género. E eu gostava de ter o teu comentário sobre isso, porque eu diria até que quando ouço a expressão igualdade entre homens e mulheres, estou a pensar no início dos movimentos feministas, enquanto que quando uso a expressão igualdade de género, estou a pensar na atualidade e nos progressos que têm sido feitos nessa matéria. Portanto, devo dizer que fiquei um bocadinho chocada e se, à partida, muitas pessoas podem pensar que estamos a falar da mesma coisa, eu acho que não estamos. E foi por isso que te convidei para falar sobre isso, porque tu tens, nesta matéria, dado um exemplo e ter uma participação militante muito importante nos progressos que nós temos feito. Bem, eu queria começar por agradecer muito o convite, é um prazer enorme estar aqui contigo e, sobretudo, para falar de um tema tão importante e que continua a ser tão premente. E devo dizer que acho que essa ideia, esse esforço em que tu tens estado tão envolvida de identificar à partida a questão no início do desenho das políticas é efetivamente fundamental. Essa oposição é de facto chocante, porque nós hoje, quando falamos em sexo e, portanto, quando falamos em homens e mulheres, estamos a pensar em características físicas atribuídas à nascença, não é? Mas quando falamos em género, e que são os conceitos operativos com que trabalhamos atualmente para combater, de facto, a desigualdade de género, estamos a falar em papéis que são atribuídos estereotipadamente por referência às nossas categorias enquanto homens e mulheres, mas como somos percepcionados enquanto homens e mulheres. E a categoria género é muito importante precisamente por isso, porque tem a ver com os papéis que nos são atribuídos culturalmente, e é a partir da categoria género que depois há um conjunto de políticas que são desenhadas para desconstruir os tais estereótipos de género. Ora, naturalmente, quando há quem se oponha dessa forma à ideia de igualdade de género e queira insistir apenas na separação homem-mulher, provavelmente está, de alguma forma, a comungar daquela terrível ideia que está a fazer escola na extrema-direita, não só europeia como brasileira e como nos Estados Unidos da América, de que o género é uma construção errada das ciências sociais, que as ciências sociais não têm valia nenhuma e que, no fundo, há aqui uma ideologia
por detrás disto. Isso é altamente preocupante, porque as ciências sociais têm, evidentemente, muitos anos de existência. Os estudos de género têm uma base científica, evidentemente, e os avanços que têm sido feitos em torno, precisamente, da ideia de igualdade de género são absolutamente fundamentais para atingirmos uma efetiva igualdade entre homens e mulheres, e é altamente preocupante que não se perceba que vetar a expressão igualdade de género tem atrás de si todo um programa que é um programa contra as políticas de combate aos estereótipos de género. Mas é preciso perceber que, de facto, esta posição acontece no momento em que Orbán diz que a Hungria será livre de LGBTI+. É exatamente isso. É a ideologia de género. Exatamente. E todos os movimentos que têm acontecido, designadamente na Polónia, para a defesa das comunidades LGBTI e dos direitos LGBTI. Aliás, a Polónia está claramente, nessa matéria, numa atitude de retrocesso. Mas tu és jurista e a resposta que nos é dada na nossa, digamos, para reagir ao nosso pedido, à nossa reivindicação de que fosse a expressão igualdade de género que figurasse, é que no Tratado da União Europeia, nos tratados da União Europeia, fala-se da não discriminação em função do sexo. Mas também fala, e essa foi a minha resposta na negociação, mas também fala na não discriminação em função da orientação sexual. Ou seja, nós temos no texto do Tratado da União Europeia não discriminação em função do sexo, da orientação sexual, religião, etc, etc. Portanto, o que eu pergunto é, tu, como jurista, achas que esta terminologia é uma terminologia suficiente para defender a igualdade de género, ou, em futuras revisões do tratado, nós devemos bater-nos para que essa forma de colocar a questão do ponto de vista jurídico seja colocada de forma diferente para salvaguardar, para que não seja possível dar a resposta, o tratado defende a igualdade entre homens e mulheres e não a igualdade de género. Bom, o mesmo acontece com a Constituição Portuguesa, não é? A Constituição Portuguesa também consagra, também proíbe a discriminação com base no sexo, também proíbe a discriminação com base na raça, também utiliza a expressão raça, que é um conceito que não tem suporte científico, porque raça só há uma, é a raça humana, mas tem um suporte, se quiseres, explicativo, do ponto de vista do que é que historicamente queremos dizer com raça, para se perceber o que é que estamos a querer proibir. Também fala em orientação sexual. Por exemplo, ainda não fala em identidade de género, mas qualquer jurista de boa fé sabe que aquelas categorias que lá estão são apenas exemplificativas. E, portanto, é evidente que é inconstitucional discriminar com base na identidade de género, exemplo eu defenda que numa futura revisão constitucional se deve incluir lá a identidade de género, porque naturalmente não se pode discriminar alguém por ser transexual, por exemplo, no caso transexual. Agora, acho que sim, acho que no futuro é bom que estes conceitos sejam adaptados àquilo que é a modernidade. Mas, se é verdade que o tratado fala em sexo, não é menos verdade que há muitos documentos já aprovados pelo Parlamento e pelo Conselho que falam em género. E, portanto, acho que é uma visão altamente redutora, sobretudo vindo de quem vem, evidentemente, dizer que porque o tratado fala em sexo não se pode aprovar um documento que emprega a palavra género. Sobretudo quando nós sabemos que o que está por detrás da tentativa de proibição da palavra género é todo um programa que está associado à tal ideologia de género, como se fosse uma ideologia, não é? Não, claro, que tenta, efetivamente, perseguir os direitos adquiridos das mulheres, dos homossexuais, dos transexuais e, portanto, o que há por detrás dessa caça às palavras é um programa de caça aos direitos de pessoas concretas e, portanto, também um cercear de corpos concretos, não é? São países, como no caso em concreto, que estão a pôr em risco os corpos das pessoas. E por isso é que as palavras, de facto, são importantes, contam. E às vezes faz-me um pouco de impressão quando
quando se diz que as palavras não têm nenhuma dimensão da ação. As palavras têm uma dimensão da ação. Ainda agora vimos, apesar de não ter a ver com o tema diretamente, vimos com o que aconteceu no Capitólio, não é? O que aconteceu no Capitólio foi o resultado de uma série de palavras que se foram acumulando e incentivando as pessoas a fazer aquilo. E, portanto, as palavras têm uma dimensão de ação. Eu sou favorável a que os textos dos tratados, como o texto, por exemplo, da nossa Constituição, seja alterado numa revisão que haja lugar nos tratados e cá dentro na nossa Constituição, para que os conceitos operativos sejam mais modernos. Não acho que seja desculpa para que se possa invocar esse texto para não se poder utilizar, no caso, a palavra género. Acho que não se pode. Exatamente, porque o que me chocou foi isso mesmo. Ou seja, evidentemente, chocou-me, embora não achasse estranho, vir da Polónia nos tempos atuais. Claro. A Polónia tem tomado posições nessa matéria e todos nós temos acompanhado grandes manifestações populares na Polónia, aliás, sobre a questão dos direitos dos LGBTI e a questão de quererem voltar atrás na despenalização do aborto, exatamente, por exemplo. E são dois fenómenos que cruzam completamente a sociedade polaca contra a posição do governo. Mas chocou-me exatamente porque a União Europeia não tem trabalhado neste sentido. Ou seja, apesar dos tratados, tal como em Portugal, apesar da Constituição, a questão da igualdade de género faz parte, eu diria, da taxonomia adquirida. Claro. E, portanto, é por isso que choca. Porque, efetivamente, a União Europeia, desde há muitos anos, tem procurado introduzir a dimensão igualdade de género nas políticas europeias, tem tido políticas próprias, tem uma comissária europeia que tem a responsabilidade da igualdade de género e, portanto, é por isso que é chocante, porque faz a diferença. Agora, a minha questão, a minha segunda questão, diria, até que ponto é que tu achas que as políticas europeias podem ou têm influenciado as políticas nacionais em matéria de igualdade de género e o que é que se pode fazer mais que a União Europeia não tem feito? É uma pergunta muito difícil, porque é muito lata, mas eu acho que tem influenciado muito, porque a União Europeia move-se, primeiro desde o seu início, não é? Desde a sua fundação, que está inscrita a proibição, desde logo a igualdade entre homens e mulheres está inscrita desde a fundação da União Europeia e desde logo a ideia de que para trabalho igual, salário igual, e portanto, mesmo antes, por exemplo, de em Portugal sermos uma democracia, já havia esse imperativo fundacional da União Europeia. E depois a União Europeia tem vertido para os Estados-membros, e portanto agora vou focar-me em Portugal, sempre políticas muito importantes em matéria de violência de género, em matéria de trabalho, absolutamente fundamental, em matéria de disparidades salariais, que se liga aqui à matéria de trabalho, e em matéria de representatividade, e, portanto, de guidelines para os Estados-membros em matéria de representatividade das mulheres, não só no mundo da política, mas no mundo empresarial. Eu acho que isso tem sido extremamente importante para todos os Estados-membros. E não tem parado. A União Europeia tem planos há vários anos em matéria de igualdade de género e estas políticas têm sido fundamentais. Quando eu penso nas mulheres, eu penso imediatamente na situação dos corpos das mulheres, penso nas mulheres no local do trabalho e penso nas mulheres em termos de alvos preferenciais de violência de género. E eu acho que todas estas dimensões têm sido preocupação da União Europeia. Acho que a União Europeia tem-se preocupado com os corpos das mulheres, quando eu penso, nomeadamente, na questão que diz respeito à forma como nós nos movimentamos. Acho que a União Europeia tem-se preocupado com a violência de género, a violência sobre as mulheres, e basta pensar na importância que tem aqui com o Conselho da Europa a Convenção de Istambul, mas que se estendeu a todos os países da União Europeia, e em Portugal a concretização da Convenção de Istambul foi absolutamente fundamental. E quando penso na mulher no local de trabalho, enfim, todas as regras que nós temos incorporado no nosso direito laboral
são também inspiradas pela União Europeia, e depois todas as questões que dizem respeito à nossa segurança também, que também se relacionam com uma possível violência, não só sexual, mas de outro tipo, que é diferente no que toca às mulheres, que é, por exemplo, toda a questão do assédio. Acho que há uma dimensão que tem sido muito pouco discutida, que tem a ver com o planeamento urbano, com o planeamento das cidades e com o planeamento dos transportes públicos, tendo em conta a dimensão de género. Isto é, eu penso que que as cidades e que a mobilidade ainda é pensada para uma norma masculina por defeito. Porque as mulheres são muito mais cuidadoras, as mulheres têm muito mais horas dedicadas a trabalho não remunerado, as mulheres têm um tipo de trabalho que lhes exige muito mais sair de casa para ir tratar de um idoso, sair de casa, voltar a casa, ir buscar as crianças, etc. E a rede de transportes públicos, a forma como a cidade está organizada para sair de casa, ir-se para um determinado centro, fazer-se tudo lá e voltar-se. Isto é o paradigma masculino. E acho que ainda falta isso que tu estavas a falar, de pensar na dimensão de género antes de pensar nas políticas, é uma das dimensões que eu acho que falta pensar. As cidades, os transportes públicos ainda não estão pensados na dimensão feminina, por exemplo. Isso é uma das múltiplas dimensões em que eu acho que o mundo ainda está muito organizado para o tal masculino por defeito. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, que quando pensamos na tal ideia, na tal trilogia que para mim é fundamental, que é pensar nos corpos das mulheres, na violência sobre as mulheres e nas mulheres no mundo do trabalho, não há dúvida nenhuma que a União Europeia tem-se concentrado nessa trilogia e que tem influenciado muito o mundo do direito de cada Estado-membro. Sabes que nós agora na negociação do orçamento plurianual, porque este exercício de negociação não é apenas financeiro, nós dizemos que é o quadro financeiro plurianual, ligar o orçamento a prioridades políticas, digamos, eu diria que é o exercício tradicional de debate no orçamento. Nós introduzimos, o Parlamento Europeu introduziu na negociação com o Conselho 4 dimensões horizontais. Usar 30% do financiamento da União Europeia e do Plano de Recuperação para o clima, usar 10% do financiamento para a biodiversidade e acompanhar a evolução em matéria de igualdade entre homens e mulheres e de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Portanto, isto foram 4 princípios horizontais que o Parlamento Europeu exigiu ao Conselho e que estão contemplados no orçamento plurianual da União Europeia. No caso da igualdade de género, o compromisso que existe é que a Comissão Europeia vai lançar desde já, digamos, um programa piloto no sentido de analisar o impacto das políticas na igualdade de género. Isso é fundamental. Porque nós fizemos isso, a União Europeia fez isso, por exemplo, no ambiente. Quando há uma iniciativa legislativa, tem sempre que haver uma análise prévia sobre o impacto que tem em matéria ambiental. E isso traduz-se, por exemplo, nos grandes projetos de investimento. E o que nós queremos e o que existe como compromisso a partir do dia 1 de janeiro deste ano é exatamente que esse exercício também se faça no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres. Isso é fundamental. De facto, parece-me fundamental. É fundamental, porque eu acho que é das coisas que mais falta em termos de desenho de políticas, quer a nível nacional, quer a nível europeu, é precisamente a recolha de dados, porque sem dados nós não temos a noção de como é que nós desenhamos políticas, não é? Amigas da igualdade de género. Isso parece-me um ponto absolutamente essencial. Sabes que uma das outras questões que nós temos, uma das nossas lutas também no Parlamento Europeu, é a nomeação de mulheres para os boards, para os conselhos das agências europeias e das organizações europeias na área financeira, na área bancária, na área de controle orçamental, diria, portanto, todo esse tipo de agências. Nós somos sistematicamente confrontados com shortlist, com listas que nos chegam de propostas, em que, na maior parte dos casos, não têm nenhuma mulher.
E, inclusivamente, recentemente, na Comissão de Economia, recusámos uma shortlist porque não tinha nenhuma mulher. Fizemos voto secreto e, entre todas as famílias políticas, é evidente que foi uma luta que foi liderada pelos socialistas, mas conseguimos que a Comissão de Economia rejeitasse a lista. Muito bem. Infelizmente, o plenário votou a lista, votou o nome escolhido, mas foi um progresso muito grande e, na última lista que recebemos, para uma das agências europeias, já tínhamos nessa shortlist 2 mulheres. Mas porquê é que eu estou a referir isto? Porque, de facto, é uma luta exemplar, e é uma luta onde eu acho que é muito fácil os governos aprovarem mecanismos de obrigação. Sim. Obrigação de X% nos boards das empresas, claro, cotadas em bolsa. Como fizemos em Portugal. Como fizemos em Portugal, aliás, e como estamos a tentar fazer na União Europeia. Mas depois, quando vemos o caso concreto, as nomeações que aparecem não respeitam, mesmo do lado dos serviços públicos, mesmo do lado dos governos, não aparecem a respeitar esses princípios. E depois, na área financeira ou na área bancária, há um bocadinho aquela ideia do problema do ovo e da galinha. Ou seja, nunca nomeiam mulheres. Portanto, nunca há mulheres preparadas para serem designadas para esses postos. E eu costumo usar este argumento, que é o argumento do ovo e da galinha, que é um argumento muito simples, mas a questão que eu te coloco é essa, quer dizer, até que ponto é que o legislador tem, posteriormente, capacidade de agir e de impor essas regras, porque, de facto, Portugal tem conseguido imenso em matéria de igualdade de género na base da legislação. As cotas de participação política, tem, de facto, feito progressos e eu não tenho dúvidas que esses progressos resultam de decisões legislativas. A minha questão é, até que ponto é que há capacidade de usar essas medidas legislativas para que a prática seja essa, porque nós vemos que ainda há um desequilíbrio entre entre a lei e a prática. Mas eu acho que mesmo assim tem-se cumprido, não é? Em Portugal a legislação de facto tem sido muito importante, não é? Porque tem-se verificado que a regra de que, como num livro que eu agora estou a ler, que o mundo por defeito é masculino, não é? A regra seria essa sem a legislação, não é? Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que sem a lei das cotas o Parlamento não teria a composição que tem atualmente. E, portanto, quando há uma lei e há sanções, como a recusa de lista, de facto os partidos cumprem. Funciona. Portanto, aí há uma sanção. É evidente que as mulheres existem, não é? Uma vez ouvi alguém a dizer, mas não sei onde, já não sei onde é que era. Em Porto Alegre é muito difícil encontrar mulheres. Claro que a pessoa pergunta logo, mas há menos homens do que mulheres em Porto Alegre. Quer dizer, os argumentos vão ser muito estúpidos, não é? Porque nós somos de facto metade da população em todo o lado e, portanto, são sempre argumentos que não vingam. Nós estamos todos e todas muito habituados a que o mundo seja masculino e, portanto, essa ideia de que é difícil encontrar mulheres, não é difícil encontrar mulheres. Acontece muitas vezes o mundo dar-nos a ideia de que a regra lá está, por defeito é masculina, como no outro dia abrir o Expresso e mais ou menos já não me lembro, não foi o Expresso, se calhar estou a ser injusto, um jornal qualquer, e tinham para aí 11 comentadores e eram para aí... Notícias, eram para aí 9 homens ou qualquer coisa. E depois também ouvi alguém dizer, mas se calhar não havia nenhuma mulher disponível. Acho que para as mulheres é sempre muito difícil ir procurar as mulheres e os homens parece que estão ali a boiar. São imensos e nós estamos, não sei, escondidas algures. Claro que não é assim, as mulheres estão tão disponíveis como os homens. Simplesmente há essa lógica por defeito, os homens é que estão disponíveis e receptivos, e não é assim, porque quando a lei aparece, é evidente que as mulheres são escolhidas, como está a acontecer com os conselhos de administração, e tem que haver penalizações. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem de haver penalizações. E eu acho que cria depois um efeito de imitação, por exemplo, para os privados. Eu acho que isso é muito importante. Porque, de facto, os estudos demonstram que empresas com igualdade de género e empresas onde as mulheres sejam valorizadas, eu nem gosto muito da expressão, onde as mulheres sejam tratadas como devem ser tratadas, portanto, com igualdade, têm muito melhores resultados. E, portanto, eu acho que quando introduzimos cotas,
nomeadamente nas empresas cotadas em bolsas, nas empresas do setor público, cria um efeito de imitação também nas empresas privadas. Eu acho que isso é altamente positivo, não é? Agora, eu acho que eu acredito sempre, sempre que é possível, acho que deve haver sanções. Tenho uma linha um bocadinho dura nisso. Sempre que é possível deve haver sanções. Quando não é possível haver sanções, acho que se deve ir pela via dos prémios. Portanto, premiar a igualdade, premiar as empresas que promovem a igualdade, premiar as empresas que nomeiam mulheres para cargos de direção, etc. Acho que também é uma outra via, porque as empresas premiadas depois também recebem feedbacks positivos de terem sido premiadas e terem a sua visibilidade aumentada através dessa premiação. E, portanto, acho que as duas vias são positivas. Quer o prémio, quer a sanção. Quer o prémio, quer a sanção. Onde for possível a sanção. Onde não houver outra alternativa que não o prémio também acho uma alternativa positiva. Finalmente, nós vamos, acho que podemos retirar desta conversa que é um tema, a questão do conceito de igualdade de género. Sim. Versus igualdade entre homens e mulheres. Se calhar é um tema que nós vamos ter que introduzir no debate na Conferência sobre o Futuro da Europa. Uhum. Vai-se lançar a Conferência sobre o Futuro da Europa, poderá ter como resultado algumas modificações nos tratados da União Europeia. Eu devo dizer que não sou daquelas pessoas que acham que há uma urgência na revisão dos tratados, não acho. Também acho que não. Mas acho que esta questão tem que ser uma questão de debate. Tem que ser uma questão de debate porque eu entendia que era um adquirido. Claro. E efetivamente não é. Pois. Ou seja, percebi pela reação da Polónia, nós vetamos o acordo se estiver lá a expressão igualdade de género e não igualdade entre homens e mulheres, e evidentemente na ponderação nós necessariamente tivemos que aceitar, porque estava em causa aprovar a resposta europeia à crise que os cidadãos tanto esperam. Mas percebi, e é isso que me preocupa, e foi por isso que eu gostei muito desta conversa contigo, que não é um adquirido. E, portanto, é um princípio pelo qual temos que continuar a lutar. Muito obrigada, Isabel, Obrigada eu. pela tua disponibilidade e por esta conversa. Obrigada eu. Eu também.